Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula conhecendo a diferença entre temperatura e calor. Para algumas pessoas, temperatura e calor é a mesma coisa, mas não é. Temperatura é a agitação das moléculas. Então, a gente tem a mania de definir se algo é quente ou frio, mas esse nome quente e frio tem a ver com o popular. Então, para que a gente possa compreender melhor, quando as partículas, as moléculas, com certeza vocês já ouviram falar nessas palavrinhas, elas estão agitadas, né? Elas estão em constante movimento, a gente pode dizer que aquele corpo está quente. E quando as moléculas não estão agitadas, elas estão paradinhas no lugar delas, a gente tende a dizer que naquele corpo está frio. Calor é a quantidade de energia que é transferida de um corpo para outro corpo. Então, se eu tenho um corpo em que ele tem mais energia, então ele está quente, e um outro corpo em que ele tem menos energia, ele está frio. O corpo que tem mais energia tende a transferir energia para o corpo que tem menos energia. Como por exemplo, eu tenho um suco e coloco gelo nesse suco. Então, o que vai acontecer? O suco vai tender a ceder energia para os cubos de gelo que vão derreter. E o suco vai tender a ficar com a temperatura igual à do gelo e vice-versa. Isso daí se chama de equilíbrio térmico. É quando os corpos eles ficam na mesma temperatura. A temperatura ela pode ser medida e o instrumento que é capaz de fazer essa medição, que a gente conhece muito bem, é o termômetro. Hoje em dia é muito utilizado o termômetro digital, mas há algum tempo atrás se utilizava muito o termômetro de vidro, e no meio dele tinha um líquidozinho, né? Esse líquidozinho é mercúrio. Mercúrio é um metal, mercúrio é um metal que é líquido e ele tem uma alta capacidade de se dilatar quando a temperatura aumenta. Ou seja, você coloca o termômetro com o mercúrio no corpo quente, ele vai aumentar, tende a aumentar de tamanho, né? Demonstrando aí que a temperatura daquele corpo aumentou. Então existem 3 escalas termométricas: a Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Todas elas têm o objetivo de medir a temperatura, porém foram descobertas por pessoas diferentes. A escala Celsius é a escala mais utilizada no mundo inteiro. Foi criada por um sueco chamado Anders Celsius em 1742. Ela tem um ponto de fusão, representado pelo número 0, e um ponto de ebulição, representado pelo 100. O ponto de fusão, para quem não lembra, pessoal, é quando o gelo o sólido tende a virar líquido. Então, a referência é o 0, certo? E o ponto de ebulição é quando a água tende a bulir, né? Fazer bolhas, chega a uma temperatura muito alta. A escala Fahrenheit foi criada por um polonês chamado Daniel Fahrenheit.
Inclusive foi ele também que criou o termômetro de mercúrio, que eu citei para vocês ainda há pouco. Ela é mais utilizada nos Estados Unidos. O ponto de fusão é 32 e o ponto de ebulição é 212. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, onde o zero é absoluto, ou seja, o zero é a menor temperatura. É uma escala geralmente utilizada pelos cientistas, onde a menor temperatura, a temperatura de fusão é representada pelo numeral 273 e o ponto de ebulição 373. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Até uma próxima aula. Um cheiro. Tchau, tchau.